Vamos aprender com mais um estudo da lição hoje sexta-feira, dia 17 de novembro. Eu já estou aqui com o meu guia, o guia do estudo aí da lição da Escola Sabatina. E hoje é o último dia da semana aí para a gente estar recapitulando tudo, fazendo um estudo adicional. E nesse vídeo a gente vai abordar isso, tá bom? Então se você ainda não tem o seu guia de estudo físico e quer pegar, pega na CPB. Se você quer estudar pela internet com PDF, tá aí na descrição, nos comentários, na escolasabatina.net. Pega o PDF, me pede que eu passo para você, tá bom? Então vamos lá, logo após a vinheta. Bem, pessoal, vamos lá, né? É importante criar esse hábito de estudar diariamente a palavra de Deus. O guia ajuda a gente a ter essa meta cumprida, por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, para me ajudar a me manter na rotina e para ajudar você também que está aí do outro lado. Então, vamos, como sempre, pedir a Deus aqui sabedoria, Espírito Santo, para iniciar nosso estudo. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por mais um dia, com vida e saúde. Senhor, nesse momento abençoa o nosso estudo, nos dá entendimento, sabedoria, derrama o seu Santo Espírito para que a gente não venha falar de nós mesmos, mas que a gente possa falar tudo conforme o teu Espírito e a tua palavra. Perdoa os nossos pecados, esteja conosco. Muito obrigado por essa semana de estudo, que foi um aprendizado muito bom para a gente colocar em prática. Que a gente possa continuar com esse desafio, com essa meta. Me abençoa, me ajuda a manter esse desafio aqui de todo dia gravar o estudo da lição. Esteja com cada um que está vendo esse vídeo, perdoa os nossos pecados e desde já nos dá um ótimo fim de semana, um ótimo sábado na tua companhia. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, né? Vamos aqui fazer a transição. Então hoje, sexta-feira, dia 17 de novembro, missão em favor do meu próximo, meu estudo da semana. E a gente vai fazer esse estudo adicional, que a sexta-feira a gente recapitula tudo, revisa algumas coisas que a gente viu na semana. E eu também me veio alguns insights, né? Alguns pontos de vista que a gente não abordou. E vou aproveitar e vou abordar aqui também nessa última lição da sexta-feira aqui, tá bom? Então, sexta-feira, estudo adicional. A lição recomenda aí que a gente faça um estudo adicional. Leia Ellen G. White, que é uma profetisa que a Igreja Adventista reconhece, né? Uma pessoa que tem uma história incrível, a família White, Ellen G. White, né? E ela tem assim, ela não teve ensino acadêmico nenhum, né? Estudou quase nada, era semi-analfabeta e tem livros que são best-seller no mundo, vários livros, literatura de tudo que você imaginar. Então vale a pena, né? Ela fala sobre o bom samaritano aqui. Tem um PDF no capítulo 54, na página 437. E aí é do livro Desejado de Todas as Nações. Então, eu não vou fazer aqui porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, né? Mas se você quiser fazer essa leitura adicional, esse estudo adicional, onde ela fala, ela dá detalhes do contexto de tudo ali, é muito interessante, né? Falando da história do bom samaritano. Então você me pede aí no comentário, no privado, tem meu WhatsApp no final, meu Instagram, meu Facebook. Você me chama que eu vou ter a maior satisfação em passar esse material para você, tá bom? Há muitas pessoas famintas, necessitadas e maltratadas em nosso mundo hoje. Você pode fazer a sua parte, por menor que pareça ser. Então a gente já falou sobre isso, né? Que às vezes há uma coisinha que é comum, que é normal, que é bobagem pra gente, pode ser a riqueza, pode ser a esperança de uma outra pessoa. Sempre vai ter alguém melhor e vai ter alguém pior que a gente. Então, se a gente fizer o mínimo possível, que a gente acha que, às vezes as pessoas não querem fazer porque acham que é pouco. Ah, não vou fazer isso, não tô com vergonha, é muito pouco. Não tem negócio de muito pouco. O pouco com Deus é muito, né? Então, você pode fazer o pouquinho que você acha que é pouco, mas para a pessoa que vai receber, pode ser muito, tá bom? Então, não vamos resolver todos os problemas do mundo antes da volta de Jesus. Então, a lição deixa isso claro aqui, o guia. A gente não vai resolver, a ideia não é essa, né? Não fomos chamados para isso. A ideia não é que a gente resolva o problema da humanidade. A gente sabe até porque esse mundo tem um fim, né? Vai acabar. Então, a gente está aqui para fazer a obra, né? A gente foi chamado para fazer a nossa parte. Até tem a ver muito mais com a gente até do que com o outro. É pra gente ver se a gente ama, que a gente ama tem que praticar, a gente viu isso na lição, né? Tem que demonstrar esse amor em ações práticas, porque a fé, o amor sem obra, sem demonstração prática, não vale de nada. Então a gente não foi chamado aqui para resolver os problemas do mundo. A gente não faz porque quer resolver os problemas, a gente faz porque Deus manda pra gente ajudar, pra gente ter amor, ter compaixão, né? Então, mas até lá, nosso trabalho pode ser tão básico quanto ajudar alguém que você conhece e que não tem comida suficiente. Ou pode ser ajudar um membro da igreja que está enfrentando injustiça, até mesmo o preconceito, que continua sendo um problema real em nosso mundo, mesmo hoje. Então a gente falou também ali, né, do mestre da lei, o doutor da lei, ali o escriba, né? Que perguntou quem é meu próximo, porque ele não considerava algumas pessoas ali próximas, né? Pessoas dignas de receber ajuda, né? E aí a gente tem aí essa questão do preconceito, da discriminação, que a gente precisa ainda hoje combater isso aí, porque todos somos filhos de Deus, somos seres humanos, né? E a gente tem aí uma narrativa, o inimigo tenta fazer as pessoas irem por lados diferentes, diversos, dividir a sociedade, enquanto todo mundo deveria lutar para ser
o ser humano, a chave, o ponto principal, as pessoas querem cada um defender o seu lado, né, o seu grupo. É aquele ditado que fala que farinha pouca, meu pirão primeiro. Aí fica o negro isso, o outro branco isso, daqui a pouco o índio, o quilombo. Todos são seres humanos. Quanto mais políticas, narrativas, ideologias tem dividindo, querendo buscar melhorias para minorias segmentadas, a gente acaba dividindo a sociedade. Acaba sendo uma atitude racista, preconceituosa de tentar resolver o problema. Então não é por aí, né? A gente tem que saber o seguinte, é um aprendizado que ficou nessa lição, né? Nossa vida tem data de validade, né? Então, cada dia ela está acabando. Então, a gente tem que saber muito bem como é que a gente vai viver o nosso estilo de vida, né? Ao invés de viver, como eu falei, aquela música do cantor Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, a gente tem que saber qual é o nosso objetivo, a nossa missão, por que a gente nasceu, por que a gente está nesse mundo, qual é o nosso propósito, né? Qual é a nossa missão aqui, para onde a gente vai, qual é o nosso destino final. E o Evangelho, a Bíblia traz tudo isso, né? Então a pergunta do escriba ali, do mestre da lei, do intérprete, né? Tem todo sentido e é um anseio de todos nós. Ele perguntou, mestre, o que é que eu faço para ter a vida eterna, né? Quem é que não gostaria, né, de ter a vida eterna, sem dor, sem sofrimento, né? Viver para sempre, olha que maravilha, né? Então, eu acho que esse é o anseio do ser humano. E aí Jesus respondeu, todo estudo da semana veio em cima disso, né? E isso ajuda a gente a ter uma esperança, porque quantas pessoas vivem aí sem esperança, né? Acha que tudo termina nesse mundo aqui e às vezes não sabe que tem o plano da salvação, o plano da redenção, que tem uma esperança, que tem uma vida eterna pra gente. Aí basta a gente seguir, né, os 10 mandamentos, amar a Deus, que se resumem em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, a nós mesmos, né? Então no final eu vou até abordar isso aqui para a gente também desconstruir uma narrativa muito prejudicial que trazem sobre essa questão dos mandamentos se resumirem em 2, né? Então, ó, se não temos esperança de uma vida eterna, de que adianta viver aqui? Por que a gente nasceu? Por que a gente está aqui? Qual é o propósito da gente? Nascer, como eu falei, né? Nascer, crescer, reproduzir e morrer? Trabalhar e morrer? Então tem muito mais do que isso. Graças a Deus a gente foi criado para ser governante. Nós somos príncipes e princesas, filhos de Deus, criados com um propósito. Erramos no meio do caminho, nossos antepassados aí pecaram. E aí existe um conflito cósmico, mas existe um plano de redenção. Jesus veio, morreu, nos deu a oportunidade de salvação. Basta a gente agora fazer a nossa parte. E a lição fala sobre isso, né? E aí é isso que o escriba pergunta. O que é que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Então, assim, preste atenção nisso aqui agora, que é uma mensagem muito importante para você que também é de outra denominação, que é ateu, que é até, enfim, que é de outra congregação, que às vezes a gente acaba ouvindo pastores, bispos, ministros, líderes religiosos e não estuda a palavra. E a Bíblia fala disso, né? Jesus fala ali, ó, diga aí como é que você... Onde é que está a resposta? A Bíblia fala sobre isso, quando o mestre da lei pergunta, né? Ele fala, o que é que diz a Bíblia? O que é que diz a palavra de Deus? Aí ele fala e depois Jesus fala, então faça isso que você vai viver. E aqui, ó, as 2 leis ensinadas por Jesus, citadas pelo escriba, né, pelo intérprete da lei, o doutor, né, o mestre da lei ali, o estudioso, não anula os 10 mandamentos, porque tem muita gente interpretando errado essa passagem, achando que os 10 mandamentos foi anulado, não exige mais. Não existe porque agora basta amar a Deus e ao próximo. Não precisa fazer nada, não precisa obedecer os 10 mandamentos. Existe, infelizmente, acreditem, eu não sei se você tem essa ideia e interpreta e seguiu a sua orientação, o ensino que foi dado para você assim, de que os 10 mandamentos foi anulado na morte. Jesus veio, morreu e anulou os 10 mandamentos. Não precisa, não tem mais responsabilidade nem compromisso com a lei de Deus, porque só basta amar a Deus e amar o próximo. E a gente falou que amar e não ter demonstração prática, se você ter fé e não obedecer, não mostrar nas suas atitudes, no seu estilo de vida, é morta, a fé é morta, não existe amor. Que amor é esse que você não demonstra? Né? Então, ela, na verdade, as 2 leis, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é importante a gente deixar claro aqui que elas são o fundamento dos 10 mandamentos. E aqui, para ficar muito claro, eu fiz essa imagem aqui para a gente entender, né? Os 10 mandamentos, quando foi dado ali a Moisés, no início não existia, a única lei, a lei maior, quando só existia Deus, os anjos no céu, né? Não existia a terra ainda, a lei maior, o único princípio é o amor. Todo mundo amava, todo mundo obedecia por amor, não tinha regras ali, né? Porque não precisava. Aí Lúcifer, que infelizmente veio, né? Criou orgulho, a inveja, queria ser mais do que Deus, e aí tem toda a história do pecado. Ele que começou ali, pelo livre-arbítrio, a ser contra Deus, querer ser igual a Deus, superior a Deus, enfim, se rebelou. E aí veio para cá, para essa terra, e começou a criar uma contenda com a humanidade, pela inveja, pelo orgulho, e querendo destruir a humanidade. A missão dele é destruir a humanidade, não quer que o filho, a criatura que foi criada à imagem e semelhança do Deus, que ele teve inveja, não quis obedecer, seja destruída. Ele não quer que a gente seja salvo. E a luta dele é essa. Então Deus aí criou os 10 mandamentos para trazer assim especificações, regras para a gente entender.
E os 10 mandamentos nada mais são do que isso aqui, ó. Os 4 primeiros são amor a Deus. Perceba isso aqui. E tem gente que não entende isso. Quando fala que os 10 mandamentos se resumem em 2, é porque, se você pegar os 4 primeiros, ó, não terás outros deuses diante de mim. Então, se você ama a Deus, você não vai ter outros deuses no lugar dele. E os deuses aqui podem ser deuses realmente como as pessoas têm em várias culturas, né, religiões, e na época aí da história. Como também o dinheiro pode ser o seu Deus, né? O seu cônjuge, algum ente querido pode ser o seu Deus, o seu trabalho pode ser o seu Deus, então não terás outros deuses diante de mim. Isso tem a ver com o amor a Deus. O segundo, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. Tem muita gente que adora imagem, né? Santo isso, santo daquilo, imagem, correntinha, terço. Isso aqui Deus deixa claro. Ó, se você ama a Deus, não faça isso. Né? Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não é para usar o nome de Deus à toa. Então tem a ver com o amor a Deus. Se você ama a Deus, você faz isso. Se você não faz isso, você não tem amor certo. Você pode falar até que ama, mas se você não faz isso, está descumprindo isso, você não ama a Deus. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E aqui é que está uma grande polêmica, porque graças a Deus, muita gente está entendendo que o sábado é o dia de guarda, o dia santificado, abençoado para Deus, para a gente se preparar e estar mais perto de Deus. E ele fala aqui, ó, se você me ama, guarde o dia que eu separei, que eu deixei como santo, santifiquei, separei, descansei para você estar mais conectado comigo. Então, se você diz que ama a Deus e não guarda o sábado, né, guarda o domingo, como eu falei aqui em uma lição, que o ser humano mudou, a igreja católica mudou isso, o inimigo fez com que criasse essa mudança, que é o selo de Deus é o sábado. Então, dizendo agora que porque Jesus ressuscitou no domingo, o dia de guarda é o domingo. Mas na Bíblia não fala disso. A Bíblia não diz assim, Jesus ressuscitou no domingo e agora esse dia passou a ser o dia santo e abençoado e santificado. Não tem isso. Isso é interpretação equivocada, né? Como se fosse ali o escriba ou o fariseu ou, né, as pessoas ali que estão querendo colocar coisas que não existem. Então, os 4 primeiros mandamentos têm a ver com amor a Deus. Por isso que Deus fala, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se você ama a Deus sobre todas as coisas, você guarda esses 4 mandamentos aqui, inclusive a guarda do sábado. E se você não faz isso, você não está amando a Deus. Você não está submetendo, né, ao seu desejo, ao seu entendimento, ao que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz. E o outro lado, os 6 outros mandamentos, que estão na segunda tábua, tem aqui, ó, tem a ver com amar ao próximo. Então, por isso que os 10 se resumem em 2. Então, amar ao próximo está aqui. Ó. Primeiro próximo, o próximo que está mais próximo da gente, quem é? É o pai e a mãe, né? Então, está aqui, ó, honra teu pai e tua mãe. Né? Então, ele fala, ó, depois aí tem os irmãos, teus tios, os parentes, os amigos. Então, a questão de amar ao próximo tem a ver com a proximidade também. Né? E também aquela questão de que eu falei que não é amar só quem a gente gosta, né? Então, apesar de estar próximo, amar quem está próximo, a gente tem que olhar também que é distante no sentido de sentimento, de gosto, de relacionamento, né? Ou seja, aquele que você não gosta, que é seu inimigo, você também tem que amar. Então, honra o pai e mãe, não matarás, ou seja, você não pode tirar a vida de ninguém, porque você tem que ter respeito e amor à vida do seu amigo, do seu próximo, do seu inimigo, né? Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Tudo isso aqui, olha que perfeito, tem a ver com a questão de amar, respeitar o próximo, o outro, o direito à vida, o direito à propriedade do outro. Né? Então, quando Deus fala que, na história aí que a gente estudou, da pergunta do escriba, do mestre da lei, do intérprete, e a resposta de Jesus tem a ver com, não é anular os 10 mandamentos, tem que ficar muito claro isso, a gente tem que entender que o fundamento dos 10 mandamentos se resume em 2, porque os 4 primeiros têm a ver com amar a Deus, então se você ama, você pratica isso, e os 6 do outro lado da tábua tem a ver com amar o próximo. Se você ama o seu próximo, você vai fazer isso aqui que Deus falou. Então quem mata não está amando o próximo, quem adultera não está amando, quem furta, quem rouba não está, quem diz falso testemunho não está, quem está cobiçando o carro, a casa, a mulher, a família, as coisas do outro não está. Se você não honra seu pai e sua mãe, você também não está amando o próximo, tá? Então, em Romanos 13, 8, né, deixa eu pegar aqui rapidinho para a gente dar uma olhada, é uma passagem que tem aqui, ó, não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo a lei. Então percebam que se você ama o próximo, se você de fato está dizendo que ama a Deus e ao próximo, você obedece a lei. Então não tem essa historinha de que a lei foi anulada, que a lei foi, né, basta amar a Deus e amar o próximo, porque são narrativas, são distorções, interpretações, né, para se conformar e se manter no erro e querer achar que vai ser salvo, né, conforme as suas próprias conveniências. Então a Bíblia deixa claro aqui, se você ama, você tem que obedecer à lei. Tá? O cumprimento da lei é o amor. Né? Quem ama, cumpre a lei.
a lei é eterna, tá? Então a gente tem que saber disso aqui, eu coloquei isso aqui pra gente saber que a lei é eterna, gente. Os 10, se você quer ir pro céu, quer ter a vida eterna, você tem que obedecer os 10 mandamentos. Porque você está amando a Deus sobre todas as coisas e está amando o seu próximo como a ti mesmo. É por isso que se resume em 2, tá bom? Não tem como você não obedecer a lei e dizer que ama. Você pode até falar que ama, pode até falar, mas na prática você não ama. É um amor superficial, como a gente viu em alguma lição aqui, né? Então a fé está sendo vazia, está sendo morta, porque você diz que ama da boca para fora, né? Então se você ama, você obedece. O amor que o mundo prega aí, isso é interessante também, eu coloquei aqui, né? Eu vi num comentário também da lição do Tiago, um youtuber também, um irmão da igreja que compartilha o ensino dele, ele fala, o amor que o mundo prega aí, a gente tem visto que é o amor do sentimento, da paixão, né? Do egoísmo. É um amor assim, meio que da boca para fora mesmo. Eu te amo, todo mundo fala que eu te amo hoje com facilidade. E o amor que a Bíblia apresenta é Deus e a sua palavra. Até que a Bíblia fala, Deus é amor. Né? Então o amor que a Bíblia apresenta pra gente é colocar Deus dentro da gente, colocar Deus em primeiro lugar, obedecer os mandamentos, os 4 primeiros mandamentos que tem a ver com amar a Deus. E aí sim, a gente vai ter amor para nós mesmos e amar o próximo como a gente se ama. Né? Então, é totalmente diferente, né? Esse amor aí que a gente tem, que o mundo prega aí. Em 1 Coríntios 13, né, que aí todo mundo fala que é a carta do amor, né? Se a gente pegar, inclusive, aqui, substituir a palavra amor por cumprimento da lei, você tem perfeitamente aí a clareza do que é o amor, né? Então, se você pegar ali Coríntios 13, só fazer aqui uma rápida exercício aqui para você ver, faz isso aí depois em casa que você vai se surpreender. Então aqui, ó, 1 Coríntios 13, né, que a gente fala aí que é... E aqui, ó, vamos substituir aqui, ó. Ó, eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se eu não estiver cumprindo a lei, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Eu só ia ressoar, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos de ter tanta fé, que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se eu não estiver cumprindo a lei, eu não seria nada. Poderia ter tudo o que eu tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não estiver cumprindo a lei, isso não me adiantaria de nada. Quem cumpre a lei é paciente e bondoso. Quem cumpre a lei não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem cumpre a lei não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem cumpre a lei não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem cumpre a lei nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Então percebe como se completa perfeitamente o entendimento de que quem ama cumpre a lei? A lei é eterna, né? Tá aqui, o amor é eterno, Deus é amor. E quem ama, obedece à lei. Então a lei é eterna. E aí vem, né? Vem trazendo aí toda essa mensagem incrível pra gente. Então, o amor tem a ver com obedecer à lei de Deus, tá bom? Fica clara essa mensagem pra gente aí nesse estudo da lição. Então, o guia do estudo aqui da lição traz também pra gente aqui que a religião pura e imaculada diante do Pai é esta e dá algumas orientações, sugestões que a gente pode fazer até próximo da sua casa, no seu bairro. Aqui na FAD o pessoal tem todo sábado, faz o PG, tem ônibus que vai para um orfanato, vai para o presídio, vai para um asilo, né? Então, ó, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Boas obras são frutos que Cristo requer de nós. Palavras amáveis, atos de benevolência, de terna consideração pelos pobres, os necessitados e os aflitos. Dá esse estímulo, né? O que você pode fazer? Você pode tentar ver, com certeza tem alguma instituição, tem alguma ONG, tem algum asilo, algum orfanato, alguma coisa aí perto de você que você pode ir lá dar uma palavra até de conforto, levar alguma coisinha, dar um abraço, enfim. Dá para fazer muitas coisas, né? Então, quando corações simpatizam com corações sobrecarregados de desânimo e tristeza, quando a mão distribui para os necessitados, quando os nus são vestidos, o estranho é bem-vindo a um lugar em sua sala de estar e um lugar em seu coração. Os anjos estão se aproximando muito e uma resposta é dada no céu. Cada ato de justiça, misericórdia e benevolência faz melodia no céu. Então, falando aqui como isso tudo alegra a Deus e os céus, né? O Pai de seu trono contempla aqueles que praticam esses atos de misericórdia e os conta que entre seus tesouros mais preciosos. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia quando eu fizer as minhas joias, cada ato de misericórdia aos necessitados e sofredores é considerado como se fosse feito a Jesus, né? Então a gente está fazendo, não é para resolver problema aqui, é para ser testemunha, discípulo do mestre e como se a gente estivesse fazendo para ele, né? Então quando você socorre o pobre, simpatiza com o aflito e o oprimido e ampara o órfão, você se coloca em um relacionamento mais próximo com Jesus. Então quem fala isso aqui é Ellen G. White, que eu te falei que a nossa profetisa é uma autora aí incrível, norte-americana, e no livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 25.
Então, recapitulando aqui, o próximo são todos que necessitam de ajuda, principalmente, né, os que estão próximo de você. A gente falou que tem que ser, não pode, em outro dia aqui eu falei que não deve ser só quem você gosta, né, porque não adianta amar quem você gosta, porque qualquer pessoa faz isso, né? Tem que amar o inimigo, tem que amar aquela pessoa que você não gosta, tem que fazer ações e obras para aquela pessoa que você não faria, né? Esse é o desafio. Mas também, contudo, entretanto, todavia, você não pode deixar de pensar só ficar pensando só nos que estão longe e esquecer de quem está perto de você geograficamente, né? Então, na hora do bom samaritano ali também, acho que eu não comentei isso antes, perceba que quando passa o sacerdote, a Bíblia fala que passou de largo, passou distante, passou longe. Quando vem o levita, passou de largo, passou distante do outro lado. E o bom samaritano passou perto, próximo. Então, próximo é quem está próximo de você no sentido também geográfico, tá? Não se limita a isso, porque não é só quem você gosta, quem você ama, mas é aquela pessoa que estiver precisando de ajuda e estiver perto de você, tá bom? A gente também é importante lembrar que você pode ajudar quem está distante, né? Então você pode dar ofertas, pode participar de projetos que ajudam aí também as missões, né? As obras missionárias, projetos Caleb e outros que tem aí que vão fazer em outras cidades, em outros estados, em outros países. Então isso também é bem interessante. A internet tem estimulado e propagado um pseudo-amor, eu falei disso, né? Principalmente para os que estão longe, mas os de perto sofrem com a falta de amor. Então a internet tem muito isso, né? As pessoas falam pela internet, pelas redes sociais, demonstram isso e aquilo, mas às vezes, né, é um amor fantasioso, fictício, né? É só ali de tecla de celular, de edição, mas na prática as pessoas não estão amando de verdade. Postes querendo salvar a Amazônia, eu falei disso, né? O mundo, o Oriente Médio, a fome, a desigualdade, tudo ali no celular, deitado na cama fazendo, né? Mas não dá nem um bom dia para as pessoas na rua, não cumprimenta as pessoas mais simples do dia a dia, não manifesta o amor. E aqui vem, ó, o pensamento cristão, no início do estudo do professor Gilberto, ele coloca a única consideração válida para a existência da igreja em qualquer época sempre foi a missão de pregar o evangelho, de testemunhar do amor de Jesus, do porquê ele veio, o sacrifício e o nosso plano de salvação e de redenção, né? Ensinando, batizando e pregando a mensagem, propagando a mensagem de salvação em favor do nosso próximo. Ele traz uma ilustração aqui bacana, que aí eu quis compartilhar também. Foi batizado em nossa igreja, há algum tempo atrás, um homem que se converteu pelo cuidado de uma de nossas irmãs comprometidas com a missão da salvação. Esse homem que foi batizado morava em um morro próximo à igreja. Quase não se podia dizer que morava, pois vivia mais nas sarjetas, embriagado e sendo motivo de zombaria de todos que passavam pela rua. Então, um cara mendigo praticamente estava ali, em zona de vulnerabilidade social, todo mundo só chacotava, fazia, né, pouco caso, vivia lastimavelmente abandonado por parentes e amigos devido ao vício do alcoolismo. Por assim dizer, ninguém dava nada por ele, era como diz por aí, um caso perdido. Pois nossa irmã, um dia, dirigindo-se à escola sabatina, teve piedade dele e o convidou para ir à igreja. A resposta dele veio rápida. Não tenho calças para ir à igreja, dona. Via-se que falava a verdade, pois usava uns trapos que ele chamava de calças. Mas a irmã não desanimou e conseguiu-lhe uma calça para ele ir para a igreja no sábado seguinte, né? E ele aceitou o convite. Foi, gostou, porque todos o trataram bem, e ele entregou o coração a Jesus, tomou os estudos e foi batizado, e hoje é uma nova criatura em Cristo. Amém, né? Então, até isso também fica esse exemplo nessa ilustração. Às vezes a gente vê pessoas, eu até comentei isso outro dia, mais simples, com roupa, às vezes suja, às vezes fedendo, com roupa, né? E todo mundo fica falando, às vezes pede para sair da igreja, ninguém chega para se propor a levar, para dar um banho, né? Para vestir uma roupa nova, perfumar e fazer a pessoa ir, tratar a pessoa bem. A gente só repudia logo, já quer que tire da igreja, tira ali de perto do recinto, né? Então a gente precisa ter essa receptividade, esse acolhimento, que é uma palavra que muita gente está usando hoje, né? Então esse acolhimento para quem está realmente necessitado, para ele se sentir em casa, amado, né? E aí sim a gente consegue testemunhar e o Espírito Santo trabalha para que ele se converta e ele alcance a vida eterna também. Louvado seja Deus pelo trabalho desses obreiros incansáveis e destemidos como essa nossa irmã, que olham para o próximo, seja quem for, com a visão de que todos merecem a salvação em Cristo. Então, muito bacana isso aqui. Ellen White coloca aqui, ó, os que conhecem a verdade de longa data precisam buscar o Senhor muito ardentemente, a fim de que seu coração se encha de determinação de trabalhar em favor do próximo. Meus irmãos e irmãs, visitai-vos que vivem próximo de vós e com simpatia e bondade procurai alcançar-lhes o coração. Conselhos de Saúde, página 553. Então, Ellen White traz essa alerta aí pra gente, né? Aqui eu tirei uma foto da lição do meu guia de estudo aqui, o guia físico que eu tenho aqui, que eu estudo, né? Que eu comprei. Eu tirei uma foto porque eu não achei isso no PDF. E ele coloca aqui, ó. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo, né? Em Mateus 22:39. Justiça e imparcialidade, amor e cuidado não podem ser praticados apenas por indivíduos. E aí eu queria deixar essa mensagem aqui também.
também precisam ser praticados e implementados pela igreja, que é o corpo de Cristo. E às vezes a gente vê, independente de denominação, nenhuma igreja é perfeita, porque são construídas e formadas por pessoas, né, como eu e você, pessoas imperfeitas. E às vezes a gente vê também a igreja, como corpo de Cristo, errando, gastando dinheiro, investindo pesado em estruturas, em prédios, em condomínios, né, e o dinheiro poderia estar sendo aplicado em coisas muito mais edificantes para outros, para o próximo, né? Então, fica um alerta aí para os líderes da igreja, para os pastores, para os chefes de departamentos da igreja, que tem aí o controle sobre o dinheiro dos dízimos, das ofertas, e que precisa estar muito atenado com Deus para não botar o dinheiro onde não deve, onde a traça vai comer, né? E a gente estava conversando isso outro dia, muito investimento em estrutura física. E as pessoas, às vezes até ao redor, né, da comunidade que tem ali aquela estrutura, aquela igreja, aquela escola, aquele hospital, ao redor sofrendo, padecendo, né? Precisando de alguma ajuda. E a estrutura está ali de pé, chique, cheio de vidro, cheio daquilo, cheio de coisa linda. E as pessoas sofrendo ao redor, a comunidade circunvizinha ali sofrendo. Então que a gente possa ter esse alerta aí de que a gente, enquanto indivíduo, tem o nosso papel, mas a instituição também, a igreja, a estrutura institucional é corpo de Cristo e precisa também ter esse olhar mais para fora, com o próximo, né? E aqui fica uma outra ilustração bacana, que às vezes você recebe algumas perguntas, né? E a gente às vezes fica meio sem jeito, né? E se você não souber responder, o seu testemunho vale até mais do que algumas respostas, né? Essa ilustração aqui que o professor Gilberto Brasiliano traz é muito interessante. Numa pregação ao ar livre, sempre aparece um zombador. Certo dia, um ex-alcoólatra convertido estava muito entusiasmado pregando sobre o primeiro milagre de Jesus e um homem na plateia ali interrogou o pregador: como Jesus transformou a água em vinho? E aí o pregador fitou o homem e respondeu com cortesia assim: eu não sei explicar isso, meu amigo. Né? Então pergunta: como é que Jesus fez isso? Transformou a água em vinho, que é um milagre, né? Não tem como explicar um milagre, né? Senão não seria milagre, né? Então, e aí a pessoa responde o que nessa hora aí, né? Pode ter sido uma pergunta capciosa, pode ser uma pergunta para testar, para provar, pode ser genuína, né? Mas enfim, aí a gente não pode ter vergonha, tem que ter humildade para dizer quando a gente não souber: não, infelizmente eu não sei responder isso, a gente pode estudar junto, né? Mas aquele homem, ó, respondeu assim: eu só sei dizer que em minha casa Jesus transformou a pinga em pão, as brigas em amor, a incredulidade em fé e o farrapo que eu era em um pregador. Uma coisa eu posso lhe dizer: eu sou fruto do amor de Deus e minha vida agora é falar desse Deus que nos ama e dá a salvação. Ali diante de todos, mais uma alma rendeu-se ao amor de Deus, graças ao testemunho de alguém alcançado por esse amor infinito. Quem ama a Deus vai amar o próximo. Vamos então aprender nesse estudo como focar a missão no nosso próximo. Bom estudo. Então, bacana isso aqui, né? Então, às vezes, o testemunho, você conquista mais do que uma resposta científica, acadêmica, bem elaborada, né, que demonstra apenas sabedoria e conhecimento. Então, se você mostrar a sua prática, a sua vivência, realmente pode ser até mais eficaz, tá bom? Nossa vida cristã tem uma razão para se sustentar, é a salvação que Cristo conquistou na cruz. Tem um propósito. É a missão de levar a salvação para todos. Tem um lema: o amor de Cristo nos constrange. Tem um objetivo: herdar a vida eterna. Diante disso, o que mais importa, a não ser a fidelidade que demonstramos ao nosso amado Salvador nesta vida, né? Então, fica essa análise aí para a gente sobre a razão que sustenta a gente, né? O nosso propósito, a nossa missão, o nosso lema, nosso objetivo. Então, Ellen White aqui coloca: temos uma grande obra para fazer se quisermos herdar a vida eterna, que foi a pergunta do intérprete ali, né? Temos de renunciar às coisas mundanas, o nosso eu, né, o nosso egoísmo, e viver uma vida de justiça. Meditações matinais aqui, 1995, página 162. Ela continua aqui, né, Ellen White: só podemos amar nosso próximo como a nós mesmos se amarmos a Deus acima de todas as coisas. Muitos pensam que é impossível amar o próximo como a nós mesmos, mas este é o único fruto genuíno do cristianismo. Amar a outros é revestir-se do Senhor Jesus Cristo, é andar e viver tendo em vista o mundo invisível. Beneficência Social, página 49. Então ela fala disso, né? Esse é até um termômetro pra gente. Se a gente está meio frio, não está se compadecendo, é um alerta de que a gente precisa estar mais conectado e amar, porque a gente ainda não está amando como deveríamos amar enquanto cristãos, né? Então, a gente precisa melhorar isso aí. Tá? Então eu coloquei isso aqui, a gente já recapitulou isso aqui. Outro print que eu tirei aqui rapidinho da lição também do guia físico que eu tenho. Ele coloca aqui, ó, que a estrutura e a sociedade de Israel enaltecia o trabalho, combatia a ociosidade, esperava que os pais instruíssem os filhos a adquirir habilidades manuais, promoviam a reciprocidade humana e a justiça, e demonstravam uma preocupação ativa com o próximo, e em especial respeitavam a dignidade de homens e mulheres que carregam a imagem divina.
Eu separei isso aqui para mostrar um pouco do que eu citei no estudo de dias atrás. A ajuda tem que ser uma ajuda também sábia, né? Lembrando aqui que não dá pra gente criar dependência, como muitas ideologias têm aí, ficar dando só o peixe, dar o peixe, deixar as pessoas dependentes de esmola, de benefício, de ajuda, porque Deus quer que as pessoas sejam protagonistas das suas vidas, sejam autossuficientes. Então, a ajuda precisa ser uma ajuda em momentos emergenciais, imediatos. A gente precisa ajudar de forma imediata dando peixe. Eu já disse isso e vou repetir porque é um aprendizado que fica aqui pra gente também. Mas a gente precisa trabalhar nossa mente, pedir ao Espírito Santo e a Deus sabedoria pra gente procurar solucionar e ajudar de uma forma que aquela pessoa saia desse contexto de necessidade. Como é que a gente pode fazer algo para que essa pessoa tenha autossuficiência? Essa é a ajuda mais verdadeira, é a forma mais, digamos assim, eficaz, eficiente e efetiva de ajudar alguém. É você fazê-la sair daquela necessidade, daquela zona de vulnerabilidade. Então você muda de fato o contexto familiar daquela pessoa ali. Então que a gente possa ver isso. Resumo, encerrando o assunto da semana, aprendemos que a missão divina e que requer nossa cooperação tem muito a ver com o nosso próximo e na realidade é isso mesmo que Deus quer que enxerguemos. Quando lutamos pela salvação dos outros, estamos trabalhando a nossa salvação também. Então é isso. Até Jesus ali, como eu falei, ele poderia dar a resposta pronta, ajudar quem está com a dúvida, quem está com a pergunta, mas aí ele devolve perguntando, conta a história. Então a gente tem que fazer as pessoas raciocinar, fazer um esforço, um exercício, se sacrificar, porque infelizmente essa sociedade está mal acostumada, quer tudo na mão, quer tudo pronto, não quer fazer esforço nenhum. E aí a gente também acaba aleijando as pessoas, deixando as pessoas dependentes e, infelizmente, digamos assim, despreparadas para alcançar a vida eterna, né? Porque Jesus diz, faça que eu te ajudo, né? Então a gente tem que também levar esse conceito aí. Então mais um pouquinho, hoje ficou um pouquinho mais longo o vídeo, porque é o encerramento da semana toda, né? Tem estudos adicionais, tem alguns comentários também, e vale a pena a gente trazer aqui essas histórias. Aqui tem uma outra ilustração. A verdadeira felicidade se encontra no amor ao próximo. Certo homem, muito desanimado e desesperado, encaminhou-se para o lago Michigan com a intenção de findar ali a sua triste existência. Ao andar pelas ruas, ou seja, a pessoa queria se matar, se suicidar. Ao andar pelas ruas com fisionomia cerrada, passou por um dos bairros pobres da cidade. Ele estava indo se suicidar, se matar, chegou lá, passou por um bairro pobre, e aí, no cordão da calçada, em frente de uma casa de aspecto obscuro, viu sentado a menininha chorando. Ele se deteve e lhe perguntou, menina, por que você está chorando? O que é que você tem? Nada, senhor, respondeu ela. Então, por que você chora? Você perdeu o caminho? Tá perdida? Ela, não, senhor. Diga-me, onde é que você mora? Ela, lá em cima, respondeu. Mas por que você não vai lá para cima então? Não vai para sua casa? O que é que você tem? Você não quer me dizer? Aí a menina, né, falou, eu tô com fome, eu tô com frio. Confessou ela entre soluços. Também a mamãe está tão doente e não temos nada em casa para comer. Ela falou que a mãe estava doente em casa, não tinha nada para comer, ela estava doente, estava com frio, estava com fome. E aí o rapaz perguntou, né, você quer levar-me para cima onde você está morando? Você quer me levar lá em cima onde você está morando? Perguntou o homem bondosamente. Ela o acompanhou e subiram 1, 2, 3 andares. Ali, no quarto sobre um colchão, jazia a mãe doente. Não havia fogo, nem estufa, nem o armário estava vazio. Por todo lado se via pobreza e miséria. Havendo verificado a condição triste daquele lá, saiu quietamente do aposento, desceu as escadas e foi ao armazém mais próximo, né? Foi num mercadinho. E ali ele comprou algumas coisas, né? Alguns mantimentos, e em seguida foi comprar carvão. Voltou e ao chegar lá em cima com o cesto cheio de comestíveis, imaginem a alegria que encheu os corações da mãe e da filha. Também prometeu ajudá-las futuramente e despedindo-se se retirou. Então ele falou, ajudou ali, né? Deu o mantimento imediato e também pensou em ajudar futuramente. Ou seja, é o que eu falei, está pensando em fazer algo para que aquela família não passe por aquele momento repetidamente, né? Quando chegou na rua e parou e perguntou a si mesma, por que eu havia vindo a essa rua mesmo? Falou assim, rapaz, eu vim para cá fazer o que mesmo? Esta manhã eu tinha a intenção de fazer alguma coisa, mas o que era que eu tinha que fazer? E aí ele falou, lembrei, eu estava querendo ir para o lago para me suicidar, né? Então, naturalmente, deixou de fazer por auxiliar outros e achou um caminho para a felicidade. Então, a pessoa estava ali indo se suicidar, encontrou uma situação, ajudou e viu como a vida dele poderia ser importante na vida de outros. Então, às vezes, a gente está vendo aí nesse mundo muita gente se suicidando, depressivo, e às vezes é porque não tem um propósito, não tem um sentido, não enxerga, não consegue se identificar um sentido para viver. E que sentido mais nobre esse, né? De viver em prol do próximo, do outro, né? Então, fica a dica aí para quem está se sentindo assim meio que angustiado, sem sentido de viver, depressivo, ou pensando em dar fim, dar cabo da sua vida. Você pode procurar ajudar, visitar orfanatos, presídios, pessoas pobres, né? Asilos. Então, com certeza,
Vai ter gente pior que você e você vai poder impactar positivamente a vida de outras pessoas. Ellen White coloca aqui: os homens não podem amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos e serem ao mesmo tempo frios como gelo. Eles não somente privam a Deus do amor que lhe é devido, mas privam o próximo também. Né? Conselhos de Saúde 259. Então, quando você não ama o próximo, além de se privar de ter todas as bênçãos de Deus e dos céus, você também está privando o outro, né? Porque principalmente aquele que passou perto de você, que está próximo de você. E para finalizar, de fato, a lição aqui traz esses desafios, né? Questões para a gente discutir. Deixa aí no comentário o que é que você acha de tudo isso, desse estudo da semana. E o que é que você acha aqui desses desafios, né? Quando consideramos o que Jesus fez por nós na cruz, né? Filipenses 2, 5 a 8, depois de uma lida a gente já viu isso aqui, né? A ideia de fazer para ganhar ou merecer a salvação é um grande erro. Como distinguir entre trabalhar pela salvação, um erro fatal, e revelar na vida a salvação que já temos em Jesus? Essa é uma pergunta, é um comentário, é uma reflexão que realmente tem todo sentido, né? Às vezes as pessoas estão indo para a igreja, estão fazendo coisas para comprar a salvação, né? O que é que eu devo fazer? Quando as pessoas perguntam, o intérprete perguntou ali, o que é que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Quando o jovem rico chegou para Jesus e falou, o que é que eu faço para ter a vida eterna? Às vezes as pessoas acham que para ganhar a vida eterna você precisa comprá-la fazendo algo. E esse é o maior erro que a gente pode ter. Tem gente que está indo para a igreja porque quer ser salvo. Não é porque ama. Então, às vezes tem gente que canta, que prega porque quer ser salvo. Então você está barganhando com Deus, está barganhando com Jesus. Você está querendo comprar a sua salvação, como muita gente vivia vendendo aí, né, um pedacinho no céu. Compre aqui, faça isso. Então as pessoas às vezes querem uma receita, querem uma dica de o que é que precisa fazer para comprar a vida eterna. E a vida eterna a gente não tem como comprar. Ela é de graça. Jesus já pagou o preço na cruz, né? Então o que a gente precisa fazer é pegar essa graça, né, e amar a Deus. Amar pelo que ele fez com a gente, por ter nos criado, por ter dado o filho dele para morrer por nós e por ter nos dado essa oportunidade de ter uma vida eterna, né? Então, se a gente ama, a gente obedece tudo, não precisa comprar nada, né? Porque você recebe de graça, tá? Então, essa é uma reflexão que a gente tem que ter. Você está fazendo, de fato, qual é o propósito, qual é o seu motivo? Você está fazendo a missão, você está indo para a igreja, você está sendo um cristão porque você quer ir para o céu? Ou porque você ama a Deus? Porque são coisas totalmente diferentes. São motivos totalmente diferentes. E a gente tem que... Eu tenho sempre me feito essa pergunta, né? Para não me deixar cair nesse erro de estar fazendo só para ganhar a vida eterna. E é por isso que muita gente vai perder, né? Porque a gente tem que fazer porque ama. Não porque quer ter um retorno, quer ter uma recompensa por isso. E muita gente, infelizmente, só pensa na recompensa. Como evitar preconceitos que podemos ter em relação àqueles que são diferentes? Como é que a gente pode fazer? A questão do preconceito, da discriminação, como é que a gente pode evitar isso? Né? Então responde aí. E que textos bíblicos mostram que precisamos ser bondosos com todas as pessoas? Então tem vários que a gente já viu durante a semana, mas se você lembrar de algum, quiser colocar aqui no comentário, coloca aí. Tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado aí. Compartilha, curte, é a forma que você tem de agradecer. Tá aí minhas redes sociais. Qualquer dúvida, qualquer ilustração, deixa no comentário, é bacana a gente fazer esse estudo aqui. E desde já eu desejo para você um feliz sábado, que Deus te abençoe sua família. E obrigado por me acompanhar aqui, tá bom? Hoje, a partir do pôr do sol, aqui o professor Gilberto coloca aqui, né? Salmos 4:8, em paz me deito e logo adormeço, pois me fazes viver em segurança. E aqui tem a data do pôr do sol, né? Na sexta noite, nós cristãos adventistas entendemos para obedecer o quarto mandamento ali, que é guardar o sábado. E o dia, segundo a Bíblia, quando o sol se põe, o dia acaba, se encerra quando o sol se põe. E a gente aí já passa a guardar da sexta-feira à noite, no calendário humano, a gente já considera o sábado, que o sol já se pôs, já chegou o sábado e aí começa o dia de sábado até o pôr do sol do sábado, que aí já começa o domingo pra gente, né? E deveria ser assim, né? Essa ideia da meia-noite e do 0 hora, quem inventou foi o homem, né? Porque o sol foi embora, o outro dia começa. O dia anterior acabou, né? E aí começa as horas do dia seguinte. E a gente vai vivenciando essa experiência maravilhosa de ter um dia aí de guarda, de descanso, estar mais perto com a família, mais perto de Deus, mais perto da natureza, ajudando outras pessoas, enfim. Então, que você possa ter essa experiência também na sua vida. Tá bom? Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.